A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Uma manhã quente aqui em Brusque. Amém? Tá bem quente, viu? Hoje, pelo jeito, vai ser abafado aqui, né? Que Deus nos proteja, né, meus irmãos? Desses vírus que estão aí chegando. Amém? Acorde você que não está na presença de Deus. Não que nós vamos ficar blindados contra o vírus. Amém? Mas se você estiver na presença de Deus, amém, meus irmãos, andando em obediência, é uma garantia que Deus está conosco. Amém, meus irmãos? Venha para os caminhos do Senhor. Olha o que está surgindo aí no mundo. Amém, meus irmãos? Olha só o que está acontecendo. São finais dos tempos, são o fim da igreja de Cristo. Os verdadeiros cristãos vão ser arrebatados e vai ficar nessa terra os ímpios, né? Aqueles que não aceitam a Deus. Meus irmãos, se com Deus já é difícil, imagine sem Ele. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero estar aqui relatando pequeno problema que eu estou aí. Amém, meus irmãos. Você que for tocado pelo Deus Pai Todo-Poderoso e ter condições de ajudar eu financeiramente para mim estar comprando, amém, meus irmãos, o remédio da minha pressão, eu agradeço muito. Amém, meus irmãos? O remédio, todo mês eu tenho que ter R$ 70. Amém, meus irmãos? Só que esse mês que passou, infelizmente, eu não tive condições nem de comprar dinheiro e nem no crédito. Amém? E não sei como vai ser esse mês que está entrando. Já faz um mês que eu não tomo o remédio da pressão e eu estou passando mal. Por isso, quem tiver condições de me arrumar, amém, meus irmãos, R$ 70 para mim estar comprando esses remédios, eu agradeço de coração. Amém, meus irmãos. Eu pedi direção a Deus e Ele falou para mim estar dizendo neste vídeo. Amém. Ou se você tiver qualquer quantia que possa ajudar o irmão Adilson, amém, a vir a juntar esse dinheiro, eu também agradeço, amém. Na descrição do vídeo está aí meu Pix, né, e está a minha conta bancária, amém, meus irmãos. Eu vou agradecer a Deus e muito, se alguém for tocado por Deus para mim estar me ajudando, meus irmãos. Porque eu sem o comprimido eu estou aí passando mal e tirando as dores, né, que eu já estou sentindo, que eu tive que parar com os remédios de dor porque estava me fazendo mal, né, meus irmãos? Mas eu já sou grato e desde agora a todos vocês, amém? Ore pelo irmão Adilson também, que eu sou necessitado das vossas orações, amém, meus irmãos? E se assim Deus permitir, hoje estaremos ao vivo novamente. Amém? Se Deus permitir, estaremos lá. Meus irmãos, Deus, Ele é bom para todos nós que andamos na obediência verdadeira com Ele. Mas se nós estiver na presença de Deus, meus irmãos, andando em desobediência, Deus é um justo juiz e Ele vai te cobrar pelas suas desobediências. Amém? Mal vai cair sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque nós estamos nos caminhos de Deus. Amém? Glórias a Deus com a capa. Porque aos olhos de muitos nós andamos em obediência, nós mostramos que nós somos cristãos, mas dentro de nós está com o coração no mundo, chega em casa, né? É um bruto, uma bruta, né, meus irmãos? Faz tudo errado na presença de Deus e acha que não vai ser cobrado. Pois vai, meus irmãos, porque Deus é justo.
Deus, ele é santo, 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 não compactua com desobedientes. Amém, meus irmãos? E nós vamos ver hoje lá em Levítico, capítulo 26, amém, versículo 3 ao 5, as bênçãos decorrentes da obediência. Mas também no mesmo capítulo, Levítico 26, versículo 14, nós vamos ver os castigos da desobediência na presença de Deus. E tem muitas pessoas aí pagando preço por pecadinhos de estimação, amém. E tem aquele na mente, né? Que algum pastor por aí falou que não dá nada. Dá sim, meu irmão. Amém. Se você anda no erro, amém, você está do lado de Satanás, porque Satanás que errou diante de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando essa manhã? Se quanto mais obediente você for na minha presença, olha Deus falando com você. Quanto mais obediente você for na minha presença, obedecer a minha palavra, os meus status, os meus mandamentos, melhor vai ser a sua caminhada nesta terra. Mas se você for rebelde, amém, desobediente às minhas palavras, os meus mandamentos, amém, meus irmãos, trarei aflição para a sua vida, sua casa e sua família. Deus é bem justo e certo, meu irmão. Amém, nas palavras dele. Ou você pega a sua cruz e segue Jesus em obediência, amém, ou sai da presença dele e volta para o mundo de uma vez. Se é santo, santifique cada dia mais. Se esforce na presença de Deus. Mas se você gosta do pecado, ama o pecado, ama a mentira, volta para o mundo, sai da presença de Deus, que vai ser melhor para você. Amém, meus irmãos. Recado de Deus, hein? Direto do trono do Senhor para a sua vida. Meus irmãos, você quer ser abençoado? Você quer ser uma pessoa próspera nesta terra? Você quer ser curado dessa enfermidade? Você quer ser curado amém, meus irmãos, do espiritual? Amém? Você quer ser curado a sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa? Ande certo nos caminhos do Senhor. Se esforça para andar na linha certa, no que é reto diante dos olhos de Deus. Porque aquele que ouve, meus irmãos, os mandamentos e o cumpre, esse será abençoado na terra. Por que que você vê muitos sendo abençoados por Deus e outros não? Por quê, meus irmãos? Porque quando Deus abençoa a pessoa vai bem. Porque é obediente nos caminhos do Senhor, faz as coisas certas. Mas quando são desobedientes, meu irmão, não vai para frente. As pessoas ficam andando em círculo, andando com uma capa. Eu sou cristão, eu já estou salvo, mas anda só errado. Amém. Desagrada a Deus. Quando Deus pede para fazer algo, não faz, porque acha que é Satanás mandando. Amém, meus irmãos? São os famosos fariseus, os religiosos. Amém, meus irmãos? Que andam errado na presença de Deus e se acham santos, já salvos, né? Meus irmãos, se há um homem santo nessa terra, ele já teria sido arrebatado por Deus, né? Deus já tinha levado. Quando nós chegamos na totalidade da santidade de Deus, meu irmão, Deus não deixa na terra. É arrebatado. Como Enoque, né? Se eu não estou enganado. E Eliseu ou Elias, um dos dois que subiu ao céu, foi arrebatado por Deus. Foi os únicos. Porque chegou na totalidade da santidade. E hoje, até hoje, não existe homem nenhum nessa terra que foi, amém, meus irmãos, arrebatado. Amém. Nenhum. Amém, meus irmãos? Então jamais bate no peito e fala, eu sou
santo na presença de Deus. Eu vou ser salvo. Jamais fale isso, porque você está num corpo corruptível. Você ainda se encontra na terra. Amém, meus irmãos? O seu espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Amém, meus irmãos? Enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para ser salvos. Ninguém vai ser salvo porque é bonzinho. Ninguém vai ser salvo porque está fazendo bem para outra pessoa. Ninguém vai ser salvo pelas suas obras. Mas você vai ser salvo pela graça, pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E não é os seus feitos que vai te salvar. Amém? E não é você batendo no peito, falando que é santo, que vai se salvar, que Deus vai se comover com você. Porque você continua falho, pecador, diante dos olhos do Senhor. Porque nós, todos nós, somos filho do pecado. Lembre-se sempre disso. Amém? Lá em Levítico, capítulo 26, versículo 3 em diante. Amém? Bênçãos decorrentes da obediência. Presta atenção no que Deus vai falar com você nesta manhã. Se andares nos meus estados, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei a vós chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua messe, e as árvores do campo o seu fruto. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se nós formos obedientes na palavra, nos status do Senhor, amém, andar em obediência, não só com a palavra, mas com aquilo que Ele nos diz todos os dias, seremos abençoados. Amém. Mas, entretanto, lá em Levítico, capítulo 26, versículo 14 e 15, diz assim: mas se não me ouvir e não cumprirdes todos esses mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, violardes a minha aliança. Deus vai desfazer a aliança. E tudo que Ele prometeu, meus irmãos, vai cair por terra. Você não vai receber. Você não vai ter o nome escrito no livro da vida. Se você está desobediente na presença de Deus, se acerte enquanto há tempo, enquanto há fôlego de vida. Porque Deus quer abrir as portas, os portões do céu para a sua vida, para que traga chuva. E ao seu tempo comece a dar frutos. Comece a nascer aquilo que você plantou diante de Deus, diante da obediência. Mas se você estiver em desobediência, meu irmão, a espada do Senhor cairá sobre sua terra, sobre a sua vida, sobre a sua família. Se esforça, meu irmão, para andar em obediência com Deus. Aqueles que são obedientes, você pode ver que pode não ter nada, mas anda sempre em paz com Deus. Você pode ir na casa deles, você vê, não tem móveis bonitos, não tem casa bonita, não tem carro bonito, novo, 0 quilômetro, mas eles têm uma paz que excede todo entendimento. Você já entrou numa casa aonde tem paz, aonde você se sente bem, é porque são pessoas obedientes na presença de Deus. Amém. A obediência nem sempre quer dizer que nós vamos ser ricos nesta terra com bens materiais. Amém. Mas como nós somos obedientes, Deus traz bênçãos e nada vai nos faltar. Nada nós vamos sentir que está andando na presença de Deus em falta. Mas quando nós somos desobedientes, meu irmão, as coisas mudam de figura. Você não prospera, as portas vivem fechadas, caminhos sempre entulhados.
Você passa sempre perrengues, amém, repetitivos. Amém, meus irmãos. Ande na presença de Deus em obediência. Andar em obediência não quer dizer que nós vamos estar blindados. Nós vamos passar por aflições, mas Deus nos garante na palavra dele, amém. Jesus garantiu para nós que na palavra dele, ele estaria conosco todos os dias, porque ia deixar o seu espírito para mim e para você. Ande certo na presença de Deus, que você vai ver a sua vida melhorar, amém. Começar a melhorar diante dos teus olhos. Amém, meus irmãos? Então, há uma grande diferença para aqueles que andam em obediência por completo. E há uma grande diferença para quem anda em desobediente. Seja obediente na presença de Deus. E Deus vai te prosperar. Você, sua casa e sua família. Amém? Sua casa vai dar bons frutos na presença de Deus. Quanto mais obedecemos a Deus, mais leve fica o nosso fardo na terra. Amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Se gostou, deixe seu joinha. Amém. Compartilhe com seus amigos, familiares. Amém.